na primeira carta de Timóteo. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te falei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que se desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Gente, primeiro a gente vai vamos falar de versículo a versículo. Os dois primeiros versículos são muito importantes. Mas o primeiro versículo, onde Paulo se apresenta, é onde nós vamos entender todo o conteúdo das duas cartas. É o mais importante, a apresentação de Paulo. Entenda o porquê. Bem, vamos pensar primeiro. Será que Timóteo não conhecia Paulo? Pelo que a gente já falou, com certeza Timóteo conhecia Paulo. Até porque Paulo estava confiando a Timóteo uma tarefa muito importante a um jovem pastor, correto? Então, a gente entende que Timóteo, ele era alguém cooperador no Evangelho, alguém que Paulo confiava extremamente, alguém que Paulo tinha confiança de deixar ele sozinho numa igreja. Olha, vai para aquele tal lugar lá, vai lá e ministra naquele lugar lá, e fica à vontade, porque eu sei o que você fala lá naquele lugar. Então, Paulo conhecia Timóteo. Paulo sabia quem era Timóteo. E a gente vai ler nessa carta, a gente vai ver que Timóteo, ele sabe as Escrituras desde sua meninice, desde sua infância. E eu, na semana passada, eu falei que Timóteo era filho na fé de Paulo, porque Paulo evangelizou. Mas isso a gente não sabe. Pode ter sido algum outro apóstolo, provavelmente tenha sido ou a sua avó e a sua mãe, de repente ouviram falar de Jesus antes dos apóstolos, a gente não sabe. O que a gente sabe é que elas eram judias e que conheciam a verdade do Evangelho de Cristo. E que quando Paulo encontrou esse jovem, viu nele um potencial de Deus para que ele o ajudasse na obra, ok? Então, Paulo não precisa se apresentar para Timóteo, mas ele precisa se apresentar para quem? Para as pessoas que vão ouvir de Timóteo o que Paulo mandou. Ok? Por exemplo, se eu sou um soldado e eu vou a um certo batalhão, chego lá e falo assim, agora o negócio é o seguinte, vai funcionar dessa outra forma aqui, porque desse jeito não funciona. O que eles vão falar de mim? Quem é você, cara? Tu é soldado raso, vai fazer o que aqui, tá maluco? Então, Paulo se apresenta para quando Timóteo lê a carta, ele pode apresentar para as pessoas a carta e dizendo, quem me mandou aqui foi o apóstolo Paulo. E quem é o apóstolo Paulo? Ele já diz logo, Paulo, eu acho legal que ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou qualquer apóstolo. Eu não sou apóstolo de Buda, de Maomé, não sou apóstolo de um Deus que não tem a pessoa de Cristo, nem a pessoa do Espírito Santo. Eu sou um apóstolo que eu conheço Jesus, que é o Filho de Deus e que, pelo poder do Espírito, eu tenho autoridade para estar falando aqui. Por isso que ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. Sou embaixador do reino de Cristo, segundo o mandato de Deus.
o importante é a gente entender que ele junta já as duas pessoas para dizer que ela é uma só. Ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo e fui mandado por quem? Por Deus. Não foi nenhum outro homem que me mandou. Então, ele já começa a estreitar a carta para que Timóteo tenha a autoridade de dizer para as pessoas o teor, o conteúdo da carta. E isso é muito legal. Só para vocês entenderem, olha o que está escrito no versículo 3 de Timóteo. Diz assim, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra. Então, como que ele tem que se apresentar? Já estabelecendo doutrina. Eu sou apóstolo de quem? De Jesus Cristo, mandado por Deus. Para estabelecer a doutrina. Mandado por Deus, nosso Salvador. Quem é o Salvador? Jesus ou é Deus? Porque é um só. Então, vigia. Mas é para estabelecer, entenderam? A carta é para estabelecer. Porque vem judeus que vão tentar fazer com que a igreja comece a ser deturpada. Eles vão começar a estabelecer leis para os crentes. Olha, tem que fazer isso, tem que se circuncidar, tem que não sei o quê. Se não fizer isso, vocês não vão ser salvos. Olha, Jesus não é bem Deus, não. Olha, Deus é Deus, Jesus é um ser iluminado, Jesus era um profeta. Então Paulo estabelece, já no começo da leitura, dizendo que Deus é nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Se Jesus Cristo é esperança, é por causa de quê? Porque Ele é o Salvador. Então ele inclui, para dizer, para quem vai ouvir Timóteo falando, que a doutrina que ele está pregando é a doutrina do Deus único, que é Senhor nos céus, na terra e que veio como homem para salvar a humanidade. Olha a continuação, ele diz mais assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Foi o que eu falei para vocês, de repente ele não evangelizou Timóteo nem a sua família, mas por ser um grande cooperador, Timóteo, ele se tornou como se fosse um verdadeiro filho de Paulo. Ele vai andando e Timóteo vai junto. Timóteo vai ali bebendo, ouvindo Paulo falar, se interessando pelas coisas que Paulo fala, e não só se interessando, mas como sendo prestativo. Por isso que Paulo usa essa expressão, meu verdadeiro filho na fé. Nós vamos ver que quando Paulo é preso pela segunda vez, na segunda carta, nós vamos ver que ele vai chegar e dizer assim, todos fugiram, só Timóteo ficou. É como se realmente Timóteo tivesse um apego a Paulo e entendesse realmente o chamado dele. E ele diz mais, no versículo 2, né? Graça, misericórdia e paz, olha, presta atenção, da parte de Deus, Pai, calma aí que eu embolei aqui, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele estabelece novamente, dizendo, Deus é Pai e Jesus Cristo é nosso Senhor. Não posso chamar ninguém de Senhor, a não ser que Ele seja Senhor da vida. Então ele estabelece, Deus é nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem honramos. Versículo 3, nós já falamos qual o motivo da carta. Qual é o motivo da carta? Estabelecer, trazer advertência. Hoje em dia nós estamos vivendo numa época estranha, onde as pessoas não querem ser advertidas. Qual é a nova doutrina? Que não tem nada a ver, nunca tem nada a ver. Qual o problema do cara ser isso ou ser aquilo? Do cara não saber o que é, e aí ficar por isso mesmo, porque o cara não sabe o que é, qual o problema? Ele pode querer ser um cachorro, ele pode querer ser um gato, ele pode querer ser um avião, sei lá, porque o cara não tem identidade. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. E essa doutrina é uma doutrina falsa. Por isso que Paulo escreve, já naquele tempo, as pessoas estavam deturpando a verdade da palavra. Então o que Paulo diz para Timóteo? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. O Timóteo foi pastor em Éfeso também, né, como João.
também, e é interessante que eu ouvi o Nicodemos falar uma coisa muito interessante. Olha como que a Bíblia ela é cheia de detalhes. Eu me empolguei muito com isso. Percebe? O que fala lá em Apocalipse da igreja de Éfeso? Deixaste o primeiro amor. Mas o que Éfeso, o que a igreja de Éfeso fez? Não foi de acordo com os falsos profetas e com os apóstolos que se diziam de Deus. Está aqui, ó. Quem sabe se não foi reflexo da carta de Paulo a Timóteo, dizendo, vai lá e adverte aqueles caras lá que estão dizendo mestre, e não são. Estão entendendo? E aí João está lá, já escrevendo, porque a igreja endureceu, ela ficou tão rígida, que esqueceu o amor. Nós temos que ler essas coisas, tomar providência de advertir aqueles que estão indo contra a palavra, mas não permitir com que o nosso coração se seque, para que a gente ame as pessoas. Fica muito racional, porque o que acontece? Quando vem aquele que não sabe a sua identidade, o que a gente faz? Expulsa. Não é para expulsar, é para advertir, mostrar, para que ele entenda que ele tem uma identidade em Deus, que Deus o formou, homem ou mulher, e que ele pode lutar contra as suas concupiscências. É isso. Não é dizer, fica do jeito que está muito bom, que Jesus te ama de qualquer jeito. Não. Pode vir do jeito que está? Pode vir do jeito que está. Mas existe algo que Deus estabelece. Por que Deus estabeleceu regras? Porque nós só fazemos coisas erradas. A nossa mente já pira com coisas erradas por causa do nosso pecado. Então, quando Deus estabelece doutrina, quando Deus estabelece a sua verdade, nós olhamos para o nosso coração e vemos aonde estão os nossos erros. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, para que a gente entenda onde estamos errando. Então, o direcionamento de Paulo a Timóteo é adverte aqueles que estão pregando e ensinando coisas erradas. Eu te coloquei aí para você advertir, não permitir. Não deixem que ensinem coisas erradas. Ok? Só para a gente poder fixar isso. Atos, capítulo 2, versículo 42. Olha o que diz ali. Olha só. E perseveravam na doutrina dos... E perseveravam o quê? Na doutrina dos... Quando a igreja recebeu o Espírito Santo, entenderam que eles eram do Senhor, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Perseverar. Não olhar para trás, entender, obedecer, seguir os passos dos apóstolos, permanecer. 2 Pedro 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor, nosso Senhor e Salvador. Então, a ideia da carta é trazer disciplina, trazer doutrina para que a igreja não se desvie e não seja enganada. Quando vier alguém, aparecer alguém, as luzes começarem a piscar, para dizer, opa, tem alguma coisa errada, a luz na mente, no coração, a gente, opa, essa luz não pode apagar, ensinar o que é correto, não permitir que os nossos sejam enganados com palavras erradas, ok? Versículo, agora vamos lá, Timóteo, continua em Timóteo, versículo 4. Diz assim, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. O que são fábulas? Fábulas eram contos, geralmente com animaizinhos, né? Animados, animaizinhos que falavam, para querer contar e explicar alguma coisa. Bem, eu quero abrir um parênteses, só para a gente poder entender. As parábolas de Jesus,
elas eram coerentes porque elas eram de acordo com aquilo que o próprio Cristo estabeleceu no passado, por Deus e pelos profetas. Contar uma história para querer trazer alguma coisa não tem erro nenhum. Às vezes a gente usa exemplos para querer trazer um entendimento para alguém, correto? Correto? Não tem a fábula da lebre e do... como é que é o outro? Da tartaruga, muito obrigado. O que a história quer dizer? Que não adianta o cara correr rápido se ele não for inteligente, porque a tartaruga era mais esperta do que a lebre. A lebre corria pra caramba, tá? É algo para poder trazer um ensinamento. Jesus fez muito isso. Só que o problema das fábulas são as mentiras para querer mostrar uma verdade. Para querer deturpar uma verdade, para trazer alegria ao teu coração. Quer ver uma? Eu vou dizer como se fosse fábulas. As pessoas hoje estão dizendo assim, porque os sonhos de Deus. Não é verdade. E aí você monta na tua mente como se Deus estivesse deitado numa cama, tendo um sonho maravilhoso, e de repente ele está lá pensando, olha, sonhei com o Rafael. Nossa, eu tive um sonho tão maravilhoso com o Rafael. Que Deus é esse? Deus não tem sonhos com ninguém. Deus planeja. Deus é Senhor, é Deus. Então, são certas coisas que vão entrando sorrateiramente. Eu sei que é um exemplo assim, meio estranho, porque não tem nada a ver com fábula, mas eu só quero que a gente entenda. Vou falar de outro, mas eu só quero que a gente entenda. Tem coisas que vão entrando, palavras que vão entrando, que não são verdade, e que elas acabam entrando na nossa mente e vão fixando como verdade. A gente, quando era lá da Presbiteriana, quando começou a passar o filme do Nárnia, né, como é que é o nome? Nárnia, não, como é que é o nome? As Crônicas de Nárnia, muito obrigado. Então, começou-se a dizer que aquelas crônicas eram crônicas que revelavam o Salvador. O Cristo não revela, ele conta de alguma coisa que se lembra ao nosso Senhor por causa do Aslan, o leão que morre e depois ressuscita, mas não tem nada a ver, está cheio de mitologia grega. Tinha lá cavalo com corpo de gente, homem com corpo de cavalo. Quase que eu não fui. Mas são coisas, são fábulas mentirosas, e as pessoas vão contando como se fossem verdade. E as pessoas vão trazendo aquilo à memória como se fosse verdade, porque eles não querem conhecer a verdade bíblica, porque não tem graça. Falar disso aqui não tem graça para um monte de gente. Mas eu e você, para a gente tem graça, porque a gente aprende, a gente fica esperto, a gente não fica abobalhado. Hoje em dia as pessoas estão ficando abobalhadas com as coisas que se prega. Não pode. E aí ele fala, nem se deem a fábulas ou genealogia. Lembra que a gente estava ministrando na terça-feira, no estudo? Né? A pergunta foi, como é que foi a pergunta? Se tinha registro de nascimento, né? Foi a pergunta, se tinha registro de nascimento de Jesus. Qual era o nome de Jesus? Era Jesus Fernandes da Costa Silva? Não. Como que eram os registros? Era Jesus, filho de José, José, filho de se eu chegasse na casa, você é quem? Eu sou Jesus, meu pai é José, que o pai dele, vai chegar lá na descendência de Davi. E isso começava a virar um questionamento nos judeus, uma briga, porque eles começavam a querer mostrar de quem eles eram filhos, de quem eram seus pais no passado, e ficavam horas discutindo genealogias. Entende isso? Aí Paulo vai falar, para com essa coisa, manda esse pessoal parar com isso. Por quê? Parar com essas coisas de fábulas que não levam e não trazem doutrina correta e interminável genealogia. Por quê? O próprio versículo responde. O que está escrito aí? Só produzem questões. Do quê? Que não fazem o quê? Que não edificam. Não edificam. Toda palavra, ela tem que edificar. O que é edificar? É construir, é trazer estrutura. Para a gente que de vez em quando trabalha um pouquinho, né, Henrique, com obra, né? A gente sabe que se não tiver um fundamento, não tem edifício. E se não tiver trabalho,
não tem edificação. Você tem que saber mexer a massa, você tem que saber fazer a estrutura do ferro. É a mesma coisa. O que a Bíblia fala é que tem que ter trabalho, tem que se estudar, tem que se entender, para que haja edifício, né? Entendeu? Porque tem gente que é difícil, mas não estamos falando de pessoas que são difíceis, estamos falando de edifício. Entenderam? Então, essas coisas não edificam em nada, mas o que edifica é o que consiste na fé. Na fé. Por que Paulo fala sobre isso? Porque o que acontece? Quando os judeus entraram, e alguns disseram que se converteram, eles começaram a incitar os crentes, principalmente os gentios, a praticar a prática da lei. Olha, vocês precisam guardar o sábado. Olha, vocês precisam se circuncidar. Olha aí, ó, vocês têm que seguir as 613 leis. E não, Paulo fala para eles, o que vocês têm que fazer é viver na fé. Na fé em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor já nos livrou disso tudo. As leis, todas as leis judaicas, as leis dos hebreus, elas apontavam para Cristo. E Jesus veio. Para que agora eu vou fazer coisas se o meu Senhor veio? Coisas que eram só para apontar para eles. Para quê? Chega a ser ridículo, é como se ele não tivesse vindo, correto? Para que eu vou fazer sacrifício de cordeiros? Se o meu cordeiro já morreu por mim. Para que eu vou marcar, vou fazer circuncisão na minha carne, se o próprio Deus agora mora em mim, marcou a minha vida? Entenderam? Então é isso que Paulo está estabelecendo e firmando para que eles não venham a errar e principalmente Timóteo não permita que essas pessoas preguem na igreja. Por que a gente não fica dando oportunidade na igreja? Chega alguém de repente aqui, está de terno e gravata. Aí eu faço, irmão, fica com a oportunidade aqui. Aí o camarada vem pregar aqui na frente aqui. Aí começa a falar um monte de coisa, eu não conheço o cara. Então eu tenho que ter entendimento de que eu preciso primeiro conhecer a pessoa, saber quem é, saber se ela tem boa doutrina. Se ela não tiver boa doutrina, eu preciso ensinar a doutrina para ela, para que ela venha pregar em algum lugar ou ter a condição de estar ensinando para outras pessoas. E mesmo assim, a gente sabe que tem gente que dá nó na gente, né? Mas deixa isso aí para outro dia. Versículo 5. Ora, olha aí, ele completa dizendo, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Porque o fim do mandamento é o amor. Quando se fala o fim do mandamento é o amor de um coração puro, não é o que a gente vê hoje, tá bom? Amar não é deixar as pessoas fazerem o que querem. Não é vira baderna. Vira baderna. Se você ama seu filho, corrija seu filho. Porque se a gente não corrige o filho, o que acontece? Ele faz bagunça, é normal. Você não vê uma criança assim, deixa ela ali, deixa ela fazer o que ela quiser. Daqui a pouco está botando o dedo na tomada, abre a geladeira, joga água no chão, porque ela pode fazer o que ela quiser. É mentira? Não, é verdade, é assim. Mas você vai deixar ela fazer isso? Não, porque ela precisa de correção para que ela saiba se conduzir, ser um bom cidadão, uma pessoa honesta. Fala para ela quando ela traz um lápis da escola, uma borracha da escola, não pode fazer isso, devolve para o coleguinha. Porque se você não falar, é criança, daqui a pouco ela está lá roubando, está enchendo a bolsa de lápis e borracha dos colegas, porque ninguém falou que era errado. E ela já tem o pecado dentro dela, e aí é fácil, ela só faz o que foi mandado. Então esse amor puro, o fim do mandamento é das obras que apontavam para Cristo. Porque quem ama de verdade, corrige. Porque a Bíblia diz que o Deus que ama os seus filhos, corrige ao filho que ama. O amor de verdade não quer ver o mal do outro. Se não quer ver o mal do outro, alerta o outro. O amor de verdade vê alguém necessitado e vai ajudar. Então esse amor que não é fingido, um amor verdadeiro, que
que finalizou o mandamento, esse amor é um amor que vem de Deus para as nossas vidas, e é um amor que nos completa a entender que nós precisamos amar e cumprir a vontade de Deus em amor. Esse é um amor puro. E a fé não fingida é a legitimidade que nós temos de dizer que eu creio em Cristo, que eu creio no Senhor Deus, e não creio na minha vontade e no meu interesse, porque as pessoas hoje acham que fé é dizer, apareça uma cadeira ali, e a cadeira vai aparecer, porque eles confundem um versículo onde Jesus fala assim, ou diga para aquele monte, saia dali e vai para lá. Se vocês tiverem fé, olha, vai acontecer. Mas que fé é essa que Jesus está falando? É uma fé de que Deus mandou e eu só cumpro aquilo que Ele fez. Manda o monte sair dali. Fala lá, sai daí, monte. A gente não consegue nem mover a cadeira com a cabeça da gente. Sai, cadeira. A cadeira não sai. Vai mover o monte? Não, é coisa ilógica. Aí as pessoas entram nessa, no pensamento positivo. Se eu pensar, vai acontecer. Não vai acontecer. E se acontecer, foi porque tinha que acontecer. A fé não fingida é a fé do entendimento que Deus é Senhor e que minha vida agora pertence a Ele, e eu vou fazer agora o que Ele me manda fazer. E se Ele me mandou fazer, é porque o caminho é esse. E é essa fé que Ele está dizendo. Quando Deus fala assim, e porá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, é a fé que Deus dá a entender que quando você colocar a mão sobre os enfermos, é porque Ele mandou você colocar a mão sobre os enfermos. A fé dos profetas para dizer que viria o Salvador, é porque Deus mandou eles dizerem que viria o Salvador, e o Salvador veio. É essa fé. É a fé que vem de Deus, como diz as Escrituras, que fé é dom de Deus, não é uma fé que vem do homem, para Deus. Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer. Deus vai falar para ele, mas eu não te dei essa fé não, você está louco. Eu te dei a fé para você entender que você é pecador, para você entender que você precisa andar nos meus caminhos, para você entender que você precisa proclamar o meu evangelho. É essa fé que eu quero dar para você. Entende? Então a gente não pode confundir essas coisas. Tá ok? Mote, só vou ler os 2 últimos versículos, que é o 6 e o 7. Ele fala, né, de um coração puro, de um amor de um coração puro, de uma consciência de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, o que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso, onde Timóteo ia lá ministrar a verdade, é que as pessoas estavam se desviando do amor puro, desviando de uma fé verdadeira, legítima, e eles estavam entrando em questões bobas. É igual quando a gente fica discutindo política, vai resolver alguma coisa, não resolve nada, aí fica brigando, né? Não, porque Bolsonaro, não, porque Lula. Lula está preso, mas é legal, porque ele era um ladrão bom, né? Já ouvi até a gente falar isso, né? O pessoal fala essas coisas absurdas. Então, fica essas coisas, mas não edifica, não produz nada. Então, o que estava acontecendo na igreja em que Timóteo iria ministrar eram essas coisas, só que baseado na lei judaica, na lei dos hebreus. Então, eles estavam introduzindo coisas que já tinham sido apagadas, porque Jesus já estava ali. Ok? Olha lá, vamos lá em Efésios capítulo 4. Por que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres? Por quê? Para quê? Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do 11. Por que Paulo estava fazendo isso com Timóteo? Estruturando Timóteo para falar para a igreja. Para quê? Por quê? Eu só não lembro qual foi o tempo da carta. Mas depois a gente descobre e traz. Ele já estava, mas era a primeira ou segunda carta? Primeira ou segunda prisão? Já? Isso é verdade. Então, Paulo já estava sendo entregue à morte, então Paulo vai lá e ainda ministra uma palavra para que eles entendam que tudo aquilo que ele já falou para Timóteo é verdade. Vamos dizer assim. Então vamos lá, olha só o que diz aqui. Versículo 11, a partir do 11. Diz assim, e ele mesmo, Deus, né,
deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Segura aí. Por que apóstolo vem na frente e profeta depois? O que Paulo está dizendo para aquela igreja é que na doutrina dos apóstolos, pelos que ensinaram os profetas. Tá bom? Vamos ver isso. Vá lá. Efésios capítulo 2, dá só um pulinho, volta lá. Efésios capítulo 2, versículo 20. O que está escrito aí? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então é que o que os profetas receberam como profecia, agora os apóstolos vão e estabelecem. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Em outros textos vocês vão ver a ordem mudar. Mas é só para a gente entender. O que os apóstolos estão falando? Os apóstolos estão falando aquilo que foi profetizado. Ok? Volta lá, Lore, Efésios capítulo 4. Isso. Antigamente na igreja que nós éramos, eles usavam isso aí para dizer que tinha 5 ministérios na igreja. Era apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E o apóstolo tocava, vou dizer assim para vocês entenderem, mandava, ele tinha mais autoridade que o profeta, que o pastor. Isso, tinha todos os dons e acabava mandando todo mundo, porque ele era mais santo que os outros, vou dizer assim, né? Isso sou eu que estou falando. Mas não é isso. Deus levantou esses homens para que a gente hoje recebesse boa doutrina. O que os apóstolos, os profetas profetizaram, os apóstolos entenderam quando Cristo veio. Cristo se manifestou para eles. Lembra? Aí o que eles lembravam? Estava escrito, o profeta declarou. Lembra que o profeta declarou que viria de uma virgem? Eu estou vendo, ele está aqui. Lembra que o profeta declarou que ele montaria numa jumenta? Está escrito, os profetas falaram. E agora? Ele está aqui, está acontecendo. E aí, quando a igreja aconteceu, quando a igreja surgiu, os apóstolos trouxeram as profecias e doutrinaram a igreja em Jesus Cristo. Ok? É só isso. Aí diz assim, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por que Deus levantou pastores? Por que Ele levantou os profetas e os apóstolos? Para quê? Para nos aperfeiçoar para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por que eu estou aqui pregando? Para quê? Para a edificação do corpo, para que vocês sejam edificados. Mas edificados para quê? Para o ministério. Que ministério? O corpo de Cristo. Ele ainda vai explicar mais, versículo 13. Até que todos, eu e vocês, cheguemos à unidade da fé, a esse conhecimento pleno de quem é o Senhor, na confiança perfeita de quem Ele é, descansados nele, e ao conhecimento do Filho de Deus, né? Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que tem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores? Para quê? Para que todos nós sejamos bem ajustados para que este corpo de Jesus ande na vontade dele. Entenderam? Qual é a mente? A mente é Cristo. E nós somos o quê? O corpo. A edificação é para que a gente chegue a ficar bem parecido com Cristo. Para que o corpo de Cristo, é como se o corpo de Cristo estivesse sendo montado, né? Vou falar de uma forma estranha, mas é como se estivesse sendo ajustado. Ele vai falar sobre isso, olha só. Vamos lá, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Que nome horrível. Eles vão defraudando, mentindo. Então, os apóstolos, os profetas, eles vieram para isso, para trazer boa doutrina. Nós recebemos boa doutrina. Para quê? Para nos ajustar como o corpo de Cristo.
para que a gente não fique sendo levado. Alguém fala uma coisa e é verdade, o outro fala outra coisa, completamente contrária daquele, glória a Deus, aleluia. A gente, é como se a gente, qualquer coisa para a gente tanto faz. O negócio falou de Deus, eu estou lá, amém. Não, a gente não pode ser levado por ventos de doutrina. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não foi o que nós estamos falando aqui? Então, Deus nos deu, através dos apóstolos, dos profetas, o entendimento, verdadeira doutrina, para que o corpo de Cristo seja ajustado, a igreja seja ajustada, tenha uma mesma fé, o mesmo entendimento no nosso Salvador, opere no mesmo amor, creia em Deus da mesma forma, para que o corpo ande, para que o corpo não fique parado, para que o corpo frutifique. Então, essa carta, ela é muito importante para a gente. Esse começo já é praticamente o entendimento para toda a carta. Vai ser isso que Paulo vai estar falando para Timóteo, estabelecendo, trazendo edificação para a igreja, trazendo o entendimento do verdadeiro amor. Então, que essa carta de Paulo a Timóteo edifique as nossas vidas. Eu espero muito isso. Eu não sou nenhum bom professor, me enrolo bastante com algumas coisas, mas é necessário que a gente se interesse em aprender por essas coisas. É importante. O corpo precisa ser ajustado. O corpo precisa ser ajustado. Nós precisamos ser uma igreja referência. Uma igreja que tenha amor, tenha obras, mas tenha boa doutrina, bom entendimento. Porque as pessoas que vão vir, elas precisam ver em nós Jesus. Vocês viam como as pessoas vinham para Jesus? Elas vinham arrebentadas, elas vinham caquéticas, doentes. Mas quando elas entendiam quem ele era, elas eram restauradas. Muitas mulheres acompanhavam Jesus, prostitutas, mulheres que ninguém dava valor nenhuma. Foram elas que sustentaram o ministério de Jesus até o final. E quase não se fala dessas mulheres. Poucas coisas se falam delas, mas foram mulheres usadas poderosamente. Mas por quê? Porque Jesus deixou do jeito que estava? Não, prostituta, continua desse jeito aí, não tem problema não, vem e me segue. Não, larga, não peque mais, não faça isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, sou eu. É isso que Paulo ensina, através de doutrina, para que a gente siga também, a não sermos mais os mesmos, para que as pessoas vejam que o mundo está caído. É isso, é só isso. E quando a gente aprender, a gente tenha paciência em ensinar, porque eu demorei a entender isso. A paciência para ensinar, a vontade era de matar, de dar chute, de dar bico, brigar, fazer igual hoje está na internet, uma briga dos crentes, né? Os crentes estão quase se engolindo na internet, está um negócio de louco, mas da gente ter paciência em ensinar, entendendo que alguns não ouviram, alguns ainda estão com ouvidos tapados, e essa é a responsabilidade que o Senhor está nos dando hoje, através desses estudos. Amém?